estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as revoltas regenciais. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 8º ano dos anos finais. Hoje vamos trabalhar com a habilidade que identifica, compara e analisa a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. E o nosso objetivo é compreender as consequências da centralização do poder durante o período regencial. Antes de começarmos nossa aula, aproveite e já marca sua presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega a câmera fotográfica e mala de viagem que a nossa aula já vai começar. Nossa viagem de hoje será para o Brasil regencial, lá entre os anos de 1831 a 1840. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em nome de seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara. Porém, Pedrinho tinha apenas 6 anos incompletos. E a Constituição vigente na época, a de 1824, dizia que o novo imperador só poderia subir no trono quando tivesse 18 anos completos. Começava então o período regencial, onde o país passou a ser governado por regentes até que o príncipe tivesse idade para subir o trono. Durante o período regencial, os partidos políticos da época, que eram os Luzias e Saquaremas, os liberais e conservadores, respectivamente, se revezavam no poder para poder governar o Império Brasileiro. Durante esses 9 anos, o Brasil passou por 4 tipos de regência. Primeiro tivemos a regência trina provisória, em 1831, que tinha como objetivo acalmar os ânimos após a renúncia de Dom Pedro I. Ela era formada por uma comissão de 3 regentes que deveriam tomar as decisões juntos. E esse período durou mais ou menos 2 meses. Ao fim desse período, iniciou-se a regência trina permanente, que foi de 1831 a 1834. E o objetivo dos regentes era conter as revoltas populares que começaram a eclodir em diversos locais do Império. E calma, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas revoltas. As 2 últimas regências foram as regências unas, isso é, apenas um regente governava o país. A primeira regência foi a regência do padre Antônio Feijó, esse aqui, que aconteceu entre 1834 a 1837. E foi durante esse governo que estouraram as maiores revoltas separatistas da regência, a cabanagem e a balaiada. Isso fez com que Feijó perdesse parte do seu poder, enfraqueceu o seu governo, o que fez com que ele renunciasse o cargo em 1837. A última regência foi de Araújo Lima. Foi durante o governo do regente conservador, que durou de 1837 a 1840, que o objetivo era conter essas revoltas que começaram lá no governo de Feijó. O seu governo acabou um pouco antes do esperado. Isso porque em 1840 aconteceria o golpe da maioridade. Por conta da ausência de um governo centralizado, junto às péssimas condições de vida da população, diversas revoltas começaram a surgir no Brasil. Essas revoltas ganharam o nome de revoltas regenciais, por conta do período em que elas aconteceram. E englobaram toda a população, desde escravos a pequenos e grandes comerciantes e também a elite. Hoje nós veremos um pouquinho mais sobre as principais revoltas que aconteceram nesse período. Entre elas, a cabanagem, que aconteceu lá na província do Grã-Pará, a balaiada em Maranhão, a revolta dos malês e a sabinada lá na Bahia, e pularemos lá para o Rio Grande do Sul com a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Mas vocês conhecem algumas dessas revoltas? Já ouviram falar? Vamos dar uma olhada? Nossa aula começa lá na Bahia, em 1835. O Brasil passava pelo período regencial e as condições financeiras e sociais do país não iam nada bem. Lá na capital baiana não foi diferente. Os escravos urbanos, que em sua maioria eram muçulmanos, se mobilizaram para libertar os escravos que trabalhavam lá nas lavouras. Esse foi o maior movimento de escravos da história do país. E essa revolta foi conhecida como Revolta dos Malês. Isso porque malês significa muçulmano.
Infelizmente, a revolta não alcançou seu objetivo, porque alguém denunciou o movimento antes mesmo dele acontecer de fato. E por ser uma revolta de escravos, aí já viu, né? As punições foram as mais severas. Os líderes foram condenados à morte e os participantes que não conseguiram fugir tiveram o mesmo destino. Mas não podemos negar a sua importância para a história do país. Ainda em 1835, lá na província do Grã-Pará, o local onde hoje são os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia, durante o período da independência do Brasil, a província se pôs contra esse processo. Isso por conta de revoltosos portugueses que permaneceram no local, resultando no abandono do local durante o Império Brasileiro. E a região passou por uma extrema pobreza durante esse período. Só que ainda durante o período da independência, a população se uniu junto da elite para expulsar esses revoltosos e assumir o poder administrativo da província. Mas como nem tudo sai como planejado, após os colonos conseguirem expulsar os revoltosos, o governo regencial tomou o poder da província e excluiu os líderes do movimento das decisões políticas. Aí já viu, né? Esse ato gerou grande revolta na população local. Mas olha as voltas que o mundo dá. A população se revoltou contra a injustiça que a elite sofreu, porém a elite não aderiu ao movimento. Isso porque, além da empatia com a elite, a nova revolta aproveitou para poder apontar as péssimas condições da população. Começava então a cabanagem, ou revolta dos cabanos. O nome vem dessas moradias aqui, aonde os cabanos ribeirinhos moravam lá na província do Grã-Pará. O governo central nomeou um novo governador para a província. Só que revoltados com a opressão e autoritarismo do novo governador, os cabanos atacaram o Palácio de Belém e acabaram por matar o governador e tomaram as armas e munições. Após esse episódio, o novo governador foi escolhido, porém teve o mesmo destino trágico do anterior. Um terceiro governador então foi escolhido, mas dessa vez o governo central mandou mercenários para tomar o controle da situação. Entre idas e vindas, Belém passou a ser bombardeada por navios e ter revoltosos que começaram a fugir. O fim de tudo se deu apenas em 1840, com a nomeação de Dom Pedro II como imperador, pois ele resolveu de vez por acabar com essa revolta. Mas não pense que acabou por aí não. Para fechar o ano de 1835, a gente vai lá para o sul do país, onde se iniciou a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Diferente das revoltas anteriores, essa não foi motivada pela população, e sim pela elite local que estava descontente por conta dos altos impostos em seus produtos, principalmente na carne seca, que era vendida como alimento para os escravos do Sudeste, e no gado, que ficava ali na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. No primeiro momento, a revolta não foi mesmos no exército brasileiro. Foi um pouco diferente do que aconteceu nas outras revoltas, não é mesmo? Voltando lá para a Bahia, só que agora no ano de 1837, a crise econômica e social que assolava o país não dava nem um pouquinho de trégua, além da insatisfação da província em relação ao governo dos regentes. Foi então que um médico chamado Francisco Sabino, começou a espalhar suas ideias sobre proclamar uma república baiana, que fosse independente do restante do país. Os Sabinos, que receberam esse nome por conta de Francisco, partiram para a capital Salvador e tomaram o poder da província. A revolta contou com a participação de escravos, apesar de